matéria é a mesma, não vamos agora mudar a matéria. Podem aproveitar para estudar mais um pouco. Ora bem, bom dia mais uma vez. Vamos iniciar então a aula e eu vou recordar o seguinte. Ora, de que é que temos estado a falar? Ora, vamos lá ver. Antes de mais nada, de que é que temos estado a falar? Então, está aqui. Ora bem, antes de mais, de que é que temos estado a falar? Nós temos estado a falar do seguinte. Tenho dois conjuntos nós temos estado a falar, temos dois conjuntos e depois falamos de relações de um conjunto A para um conjunto B. E o que é uma relação de um conjunto A para um conjunto B? É simplesmente um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Portanto, é qualquer coisa que está contido dentro deste produto cartesiano. E o que é este produto cartesiano? Eu conjunto todos os pares x, y, em que o x pertence a A
e Y pertence a B. Pronto, portanto, uma relação é um certo, por exemplo, se eu estiver no... Por exemplo, se eu estiver, por exemplo, numa sala onde há cadeiras e onde há pessoas, eu posso considerar o conjunto A ser das pessoas e o conjunto B ser das cadeiras. E posso dizer que uma pessoa X está relacionada com uma cadeira Y se X está sentada em Y, não é? Pronto, portanto eu só ponho ali os pares X e Y, em que X é o nome da pessoa, digamos assim, e Y é o número da cadeira, supondo que as cadeiras estão numeradas. Pronto, isto é um exemplo de relações, de relação, tanto no fundo acabam por ser pares, constituídas por pares ordenados. E nós agora temos estado a ver, a falar de relações sobre um conjunto, isto é, eu agora penso só num conjunto e nas relações sobre o conjunto. E, portanto, pode ser o meu conjunto X, isto quer dizer que a minha relação começa e acaba em X. Portanto, quer dizer que eu tenho aqui uma relação cujo conjunto de partida é o X e o conjunto de chegada é o mesmo X. Por exemplo, no conjunto de todas as pessoas, posso considerar a relação constituída por todos os pares X, Y, em que o X é pai de Y, por exemplo, não é? Ora, muito bem. E o que nós estávamos a ver na última aula era propriedades de uma relação. Estou só aqui a fazer o resumo do que já vimos. De uma relação sobre um conjunto X. Estivemos a ver isto. Ora, e o que nós tivemos a ver já foi que ela podia ser reflexiva, significando isto que qualquer que seja o X pertencente a X, o X pertence a R. Todos os pares lá estão. Podia ser, depois temos mais coisas, não é? Agora só estou aqui a fazer um resumo. Irreflexiva, se qualquer que seja o X, o par XX não pertence, portanto não tem lá nenhum par destes. Quando tem alguns pares e não tem todos, obviamente que não é reflexiva nem irreflexiva, não é? Depois é simétrica. É simétrica. Isto já vimos, só estou aqui a recordar. É simétrica se quaisquer que sejam o X e o Y pertencentes a X, quando o XY pertence a R, então obrigatoriamente o YX também tem de pertencer. Isto é a simetria. Depois, vimos também o que significava ser antissimétrica. Portanto, vimos que o que era a antissimetria? Portanto, ela é antissimétrica se quaisquer que sejam o X e o Y pertencentes a X, se o X for diferente de Y, porque é evidente quando eu digo quaisquer que sejam o X e o Y, nós temos tendência, quando se diz isto, a visualizar o X diferente do Y, mas claro que quando eu digo quaisquer que sejam o X e o Y, estamos também a considerar a situação particular em que o X é igual ao Y, sempre, não é? Quando eu digo quaisquer que sejam o X e o Y pertencente a X, tal e qual como quando na nossa lógica de predicados eu escrevo assim, que é a mesma coisa, não é? Isto aqui corresponde à minha lógica de predicados,
ter isto em que o meu universo é o X. Pronto, mas voltando então a esta linguagem corrente da matemática e não à lógica de predicados, quando eu digo quaisquer que sejam o X e o Y pertencentes a X, é óbvio que eu estou a incluir o caso em que o X é igual a Y. E nunca nos devemos esquecer disso, nem na lógica de predicados, nem quando estamos a falar em propriedades matemáticas gerais, nunca nos devemos esquecer disso, porque às vezes há aquela tendência de nos esquecermos e visualizarmos o X diferente do Y. Ora, isto é para todos os casos, é para os casos em que o X é diferente do Y e para os casos em que o X é igual a Y. Portanto, esta propriedade de antissimetria diz assim: quaisquer que sejam o X e o Y pertencentes a X, se o X for diferente de Y, portanto, se o X for diferente de Y e o XY pertencer à relação, portanto, o par XY pertence à relação, portanto, se estas duas coisas acontecerem, por outras palavras, se o par XY pertence à relação, sendo o X diferente do Y, não é? Portanto, não são iguais, então o par YX já não pode pertencer. É o que diz a antissimetria. E nós vimos, no último dia, que esta forma de falar da antissimetria, que era equivalente a dizer, portanto, nós vimos que equivalentemente podemos dizer isto de outro modo. E convém ter sempre as duas, explicámos até porquê, não é? Convém ter estas duas coisas sempre à mão. Portanto, equivalentemente, isto quer dizer que quaisquer que sejam o X e o Y pertencentes a X, se o XY pertence a R, então o YX, desculpem, portanto, isto, e YX pertence a R, então o X tem que ser igual a Y. Portanto, ou seja, estamos a dizer o mesmo por outras palavras. Estamos a dizer que se tem lá o par XY e o par YX, se tem lá os dois, então é porque o X é igual a Y. Porque quando o X é diferente do Y, não podem estar lá ao mesmo tempo os pares XY e YX. Não é? É isso que nós estamos a dizer. Pronto, estas duas maneiras de dizer a antissimetria são ambas úteis, às vezes são equivalentes, estão a dizer o mesmo, mas às vezes dá mais jeito pensar numa, outras vezes dá mais jeito pensar noutra quando se trata de aplicar em exercícios. Portanto, temos as duas à mão, para imediatamente podermos fazer estes dois raciocínios conforme nos der jeito. E depois, já não tivemos tempo de falar detalhadamente de uma outra propriedade que falta aqui, que é a transitividade. Portanto, nós dizemos que a relação é transitiva se quaisquer que sejam o X, o Y e o Z pertencentes a X, quando o XY pertence à relação, o par XY pertence à relação, não se esqueçam quando eu digo assim, o par XY pertence à relação, é por outras palavras, o X está relacionado com o Y por meio da relação R, ou o X está R relacionado com o Y, não é? Várias coisas que já sabemos. E agora, o YZ pertence a R, isto implica que o XZ pertence a R. Portanto, podemos até fazer aqui um esquema para visualizarmos. No fundo, o que nós estamos a dizer é que se eu tiver aqui um X, isto para quaisquer X, Y e Z, não é? Para quaisquer. E se eu tiver aqui um Y, e se eu tiver aqui um Z, e se agora este par está na relação, não é? O XY, e o YZ estão na relação, portanto, se isto lá está, então, vou pôr aqui outra cor, então este também está. Não é?
Isto é, sempre que eu lá encontro aqueles dois pares, o XY e o YZ, então também lá tem de estar o XZ. Se isto falhar para algum caso, já não é transitiva. Está bem? É isso que me diz. Mas, portanto, a única coisa é, se lá estão os dois primeiros, tem que estar lá o terceiro. Se não houver nenhuma situação em que eu encontro os dois primeiros, tudo bem, não há problema nenhum. Só me diz se, por isso é que nós, não é? Nós trabalhamos o se então, no fundo é uma implicação, já sabemos que a nossa implicação só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda falsa, não é? Portanto, essa é a única situação que não pode acontecer. Estarem lá os dois pares e não estar o terceiro. Ora bem, isto é a transitividade e podemos agora pôr aqui assim um exemplo da transitividade. Vamos pôr aqui exemplos. Por exemplo, exemplos. Por exemplo, se eu tiver aqui A, B, vamos já assim para um caso que às vezes, quando não pensaram com cuidado, às vezes quando não pensaram com cuidado, enganam-se. É muito simples, mas temos de ser cuidadosos a pensar. Reparem, esta aqui, primeiro, quais são as situações como aquela que está em cima que nós temos de analisar? Nós temos de analisar, se fôssemos analisar isto com todo detalhe, analisávamos bem, eu posso ter aqui o A, posso ter aqui o A e posso ter aqui o B, não é? Tínhamos isto. Ora bem, mas claro, portanto, tem que ter o AB e, portanto, digo assim, então tem que ter o AB, mas claro que tenho o AB, não é? Portanto, isto tudo bem. Aqui não falhou nada. Que outras situações posso ter? Para AB o BA e, portanto, tenho lá o AA, está certo. O problema é que eu depois também posso fazer aqui outra coisa. Eu também posso pôr aqui o B, o A e o B. E agora não tenho lá o par BB, não é? Não tenho. Este par não está lá. Este par, eu queria este par, mas ele não está lá. Não está. Está bem? Portanto, este par não está lá, o par BB. BB não pertence. Vou pôr assim, não pus nome à relação, mas é só aqui assim um esquema. Portanto, esta aqui não é transitiva. Se encontrei uma situação em que as coisas não acontecem, não é transitiva. Pronto. A linha B não é transitiva. Agora, ainda podíamos pôr aqui um outro caso. Por exemplo, se eu tiver aqui AB, BC, AC, esta aqui é fácil de ver que é transitiva, não é? A única situação em que eu posso pôr os dois pares é AB, BC, porque depois o AB não liga com mais nada, depois o BC também não liga com mais nada e o AC também não. Esta é transitiva. Esta, por exemplo, vocês podem ver, é transitiva, não é? Porque, como é que eu vi? Este B liga com este, mas eu tenho AB, tenho BC, logo tenho AC, está certo, tenho ali o AC. Agora, este B não liga com mais nada, ok. Agora, o ABC, o C liga com alguma coisa? Não, não liga aqui nem liga ali. Então, vamos passar para o AC. Este C liga com alguma coisa? Não, porque não liga aqui nem aqui. Portanto, acabou-se. Já estão os casos todos verificados. No fundo, estive aqui a fazer oralmente como se estivesse a fazer aquele esquema para os vários casos possíveis, não é? Este esquema do... Mas estamos mesmo a ver que vai verificar-se. O único caso em que encontramos aquele esquema, em aqueles dois verdes de cima, vai acontecer. Portanto, é transitiva. Ora bem, nós já tínhamos então, como eu disse, na última aula, visto as propriedades todas, só faltava a transitividade que vimos aqui. Isto aqui é o que já tínhamos visto na última aula. Isto é o que já tínhamos visto na última aula
E depois está aqui, só queria chamar a atenção, no slide está... só queria chamar aqui, não olhem para o resto que não interessa agora, só queria chamar a atenção para o que diz aqui. Quando é que ela então se diz transitiva? Se para cada x e y e z pertencentes a x, x relacionado com y e y relacionado com z implica x relacionado com z. Portanto, a única coisa é que nós ali escrevemos x e y pertence a R e YZ pertence a R, implica XZ pertence a R, mas tudo bem, já sabemos que tanto se pode escrever assim, como assim, o significado é o mesmo, não é? Portanto, estamos fartos de saber que escrever XY pertence a R é a mesma coisa que escrever XRY. Portanto, tudo bem. Ora bem, então neste momento já sabemos o que é já sabemos o que é uma relação reflexiva, irreflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. Isto também já tínhamos falado nisto na última aula. Ora bem, e agora vamos aqui ver o seguinte, vamos ver aqui algumas das propriedades e ver como é que elas se relacionam com as matrizes. É isso que agora vamos ver. Portanto, temos aqui este exercício que diz assim: caracteriza a matriz de uma relação sobre um conjunto finito nos casos em que a relação é reflexiva, irreflexiva, simétrica e antissimétrica. É isso que nós vamos ver agora. Então vamos pensar aqui um bocadinho como é que isto acontece. Vamos supor que eu tenho uma relação, claro que aqui ninguém me diz se a relação é sobre um conjunto de 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, é um conjunto finito. Bem, mas nós vamos tentar ver como é que as coisas acontecem. Por exemplo, no caso I, se a minha relação for reflexiva, quer dizer... Eu vou pôr um exemplo, porque isto ainda não é uma resposta genérica, mas, por exemplo, se a minha relação for sobre um conjunto de 3 elementos, se ela tiver 3 elementos, e digamos, para sentirmos as coisas mais palpáveis, eu vou pôr aqui, por exemplo, vamos supor que os meus elementos são ABC, não é? Que o meu conjunto tem os elementos ABC. Ora, se a minha relação for reflexiva, nós já sabemos, e eu volto a recordar, que, por exemplo, se eu lá tiver, se o meu elemento AC pertence a R, vamos supor que a relação se chama R, mais uma vez, eu já sei que isto quer dizer que vai ter ali 1, por exemplo, não é? E agora eu queria que vocês me dissessem, pensem lá e digam-me, se ela for reflexiva, o que é que eu sei sobre esta matriz com toda a certeza? Esta matriz só tem zeros e uns. O 0 diz o par não está na relação e o 1 diz o par pertence à relação. E agora, há aqui elementos, há aqui entradas desta matriz que, se a relação for reflexiva, eu as conheço antecipadamente, seja lá qual for a relação, se ela é reflexiva, há ali umas entradas que eu tenho a certeza sobre quais são. Alguém me diz quais são? Vou ter que perguntar a alguém, se não houver voluntários. Entrada 3.1. A entrada 3 reflexiva. Estou a falar em reflexiva, não é simétrica. Não é? Pedro, será que... não tem nada que pedir desculpa. Ora, isso agora é que vocês não têm nada que pedir desculpa quando intervenham. Pronto, então, ela é reflexiva, o que quer dizer? Qualquer que seja o x, xx
não pertence a R. Pertence a R, aliás, certo? Pertence a R. De maneira que o que eu quero que vocês me digam é, isto obriga a que os elementos da diagonal sejam o quê? Uns. Uns, exatamente. Portanto, eu tenho a certeza absoluta, o resto eu não sei, né? Agora vou tirar isto, que era só para exemplificar e para recordar o significado. O resto eu não sei. Bem, mas como é um exemplo, posso lá pôr está ali um exemplo, não é? Pronto, podia ser assim, podia ter aqui pronto. Agora, o que tem de ter obrigatoriamente é uns na diagonal. Portanto, isto é um exemplo e agora vou dar a resposta genérica. As entradas, portanto, R flexiva implica que as entradas da diagonal principal da matriz são todas 1. Portanto, é isto que significa o ser flexiva. Ora, muito bem. Agora, ora bem, agora temos que pensar o que é que significa ser irreflexivo. Ora pensem lá, o que é que significa ser irreflexiva? O que é que vai acontecer, aliás, se ela for irreflexiva? Quer dizer que para todo o x, nunca lá está o par xx. Portanto, temos que ver agora qual é o efeito na matriz. Portanto, 2i, R irreflexiva, implicará então o quê? Que as entradas, o que é que implica na matriz? Portanto, ser irreflexiva, não se esqueçam, quer dizer que qualquer que seja o x, xx não pertence. Como é que vão ser as entradas da diagonal, neste caso? A 0. Tudo 0, claro, vão ser tudo 0. Há bocadinho eram todas 1, agora todos 0. De maneira que eu, para escrever mais rápido, vou pôr aqui aspas, quer dizer que estou a copiar a frase de cima, está bem? Estou a copiar a frase de cima e agora todas 0. É isso mesmo. Portanto, ela é reflexiva. Se ela é reflexiva, então as entradas da diagonal principal vão ser todas nulas. Exatamente. E agora vamos continuar a ver os outros casos. Portanto, agora vamos para o 3i. Vamos aqui para o 3i. No 3i, eu quero ver o que é que acontece se ela for simétrica. Podemos pôr aqui um exemplo para nos situarmos, para pensarmos um bocadinho neste exemplo, é para tentarmos ver se compreendemos o que é que vai acontecer. Portanto, cá está outra vez, posso pôr outra vez o ABC, posso pôr aqui o A, o B, o C, o A, o B, o C, portanto, a supor que a relação é sobre ABC, e agora ela é simétrica. Não esquecer que simétrica quer dizer que quaisquer que sejam o x e o y, sempre que está lá o xy, também está o yx. É o que isto quer dizer. Não é? Ora bem, de maneira que agora sim, se eu tiver aqui o AC, o que é que eu fico a saber que vai acontecer? Se tenho 1 ali na posição 1, 3, o que é que vai acontecer? Vai ter 1 na 3, 1. Vou ter aqui na posição, porque assim isto quer dizer que tem lá a matriz AC, quer dizer que eu tenho lá o par AC, e sei que isto implica que o CA também pertence, não é? É isto que eu tenho. Portanto, se eu tenho um aqui correspondente ao AC, então tenho que ter um correspondente ao CA, ou seja, vou ter que ter aqui um. Ou seja, olhando para a matriz, isto quer dizer, se eu tinha um na posição 1, 3, também vou ter um na posição 3, 1. Não é?
É isso que quer dizer. Portanto, sempre que eu tenho 1 na posição 1, 3, tenho na posição 3, 1, e isso, de um modo geral, vai acontecer. Agora, aqui eu posso pôr aqui um exemplo qualquer, aqui pode ser 0, aqui a diagonal não tem qualquer importância, é indiferente. Agora, por exemplo, se eu tiver aqui 1 na posição BA, também tenho que ter na posição AB. Pronto, aqui vou pôr 0, já não. Ora bem, esta aqui é o exemplo de uma matriz, de uma relação simétrica, e essa relação tem os pares AA, CC, e depois tem os pares AB e BA, e os pares AC e CA, obviamente. Portanto, né? Isto era o nosso rascunho aqui à direita. Pronto, de maneira que isto é o aspecto. Alguém me sabe dizer o que é? Esta matriz é uma matriz muito especial, que se nos lembrarmos de coisas que aprendemos na álgebra, e se eu depois até fizer aqui assim uma coisinha só para se visualizar melhor, vou pôr aqui uma linha a indicar a diagonal principal. Esta matriz é um tipo de matrizes que estudamos na álgebra do primeiro semestre, que tem uma particularidade muito interessante. Ora, digam-me lá. Que matriz é esta? Não estou a olhar para ela e a ver que ela, ora, se ela tivesse desenhada ainda com mais cuidado, viam melhor. Falámos destas matrizes tantas vezes. Então vejam lá, o que é esta matriz, aquela diagonal principal, o que é que acontece em relação à diagonal principal? Ali, então ela não é simétrica. Se vocês pensarem naquela linha que eu pus ali a pontuar de vermelho, ou tijolo, se vocês dobrarem, como se aquilo fosse uma folha de papel, dobrarem por aquela diagonal principal, não é? Vão ter uma simetria relativamente à diagonal principal. E estas matrizes na álgebra chamamos como matrizes quê? Não acredito. Então não sabem como é que chamamos estas matrizes na álgebra? Olhem lá, então vamos lá para a álgebra. Esta matriz que eu agora aqui desenhei na álgebra, o que é que era? É uma transposta. É uma matriz simétrica porque se eu fizer a transposta, fica igual, não é? É isso que acontece. Portanto, esta matriz tem a propriedade de, quando calcula a sua transposta, vai dar o mesmo. E estas matrizes com esta propriedade são as chamadas matrizes simétricas. E o nome simétrico é muito sugestivo, porque realmente há tal simetria em relação à diagonal principal. Por exemplo, aqui também temos essa simetria de que eu falei, não é? É isso mesmo, isto é uma matriz simétrica, portanto, não se esqueçam, vou aqui escrever lá, destas coisas não se podem esquecer. As matrizes simétricas são muito importantes, têm um papel em muitas coisas e, portanto, podem esquecer assim umas outras coisitas, mas então vamos lá, isto aqui, não devem esquecer isto. Uma matriz que nós na álgebra escrevemos assim, digamos AJ, não é? AJ é o termo genérico, só para simplificar. Mas nem vou estar a pôr isso. Pronto. Simétrico, o que eu queria que agora vocês tivessem, para ser menos abstrato e mais concreto. E visualmente, o que isto significa é simetria em relação à diagonal principal. Pronto, vimos mais coisas
Porque o que é que isto quer dizer também? Isto quer dizer, como nós vimos na álgebra, que se a minha matriz for A e J, como eu estava a escrever ali em cima, quer dizer que o AJI quer dizer que o A... Quer dizer que o AJI, o elemento na posição AJI é igual ao elemento na posição AIJ. É o que isso quer dizer também, não é? Se a matriz for AIJ. Se o elemento genérico for AIJ. Portanto, por exemplo, aqui o elemento na posição 1, 3 é igual ao elemento na posição 3, 1. O elemento na posição 1, 2 é igual ao elemento na posição 2, 1 e por aí fora. Ora bem, e é isso que temos nesta matriz, ela é simétrica. Portanto, eu agora vou passar isto aqui assim para... Isto foi um exemplo, só para vermos bem, recordarmos bem o que é uma matriz simétrica. Mas agora em relação à nossa questão, que era o que é que acontece quando a relação é simétrica, podemos escrever R simétrica aliás, aqui eu vou atrás, eu pus aqui implica, mas isto aqui é equivalente. É mais do que implica, é equivalente, né? Aqui é a mesma coisa. Ela é simétrica se e só se é simétrica. E podemos recordar aqui entre parênteses, isto é, se quiserem, há muitas formas de ver que é simétrica, realmente a transposta é ela própria, mas também basta pensar que olhamos para ela e vemos a tal simetria em relação à diagonal principal. Ora bem, então já vimos quando é que R é simétrica, vimos isto tudo e falta a antissimetria. Para a antissimetria não temos assim uma coisa tão bonita, como no caso da simetria, ou nos outros dois casos, tão perfeitinho, digamos assim, mas podemos também dizer, fazer aqui uma caracterização para a antissimetria. Portanto, vamos ver aqui assim um exemplo, para percebermos melhor, um exemplo. Eu tenho aqui outra vez o meu ABC, o meu conjunto ABC, e agora, obviamente, que se for antissimétrica, portanto, o que é que nós sabemos? Se eu tenho XY pertence a R, mas e se o meu X é igual a Y, então isto implica que o YX não pertence a R. Né? Pronto. Ok, então vamos pôr aqui o AC. Bem, o que é que me diz isto quer dizer que o AC, o par AC, pertence à relação, portanto, mas se o AC pertence à relação, então o CA já não pode pertencer, não é? Porque o A e o C são diferentes. Portanto, aqui vai ter que ter um zero. É isso que vai acontecer. Por exemplo, se eu tiver aqui um 1 no sítio onde está o BA, então em AB já tem que ter um zero. E assim sucessivamente. Pronto. Na diagonal, obviamente, não tem qualquer problema, pode ser qualquer coisa, mas isto que tivemos, esta experiência que tivemos a fazer aqui para o caso de 3 elementos, mostra-nos claramente o seguinte, mostra-nos bem, isto que nós aqui estivemos a fazer, mostra-nos o seguinte, R antissimétrica, não temos um nome para isto, nem nada, mas vamos escrever o que é que me diz R antissimétrica, se só se sempre que MR tem na posição
IJ com I diferente de J, então tem 0 na posição JI. Pronto, é isto que vai acontecer. Isto caracteriza a matriz, a relação vai ser antissimétrica se só se a matriz satisfizer isto. Sempre que eu tenho 1 na posição IJ, sendo I diferente de J, não é? Portanto, não são da diagonal, então temos 0 na posição JI, que foi o que nós fizemos naquele exemplo ali. Portanto, podemos ver várias coisas numa matriz, podemos ver várias propriedades na matriz de uma relação. Ora bem, nós agora vamos aqui falar de uma coisa ainda que tem a ver com as propriedades. Ora bem, então, a questão que nós agora vamos ver é a seguinte. Ora, vamos lá ver. Vamos supor que eu tenho aqui que eu tenho aqui uma relação. Vamos pôr aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui R igual, por exemplo, vamos supor que eu estou num conjunto, espera lá. Olha, já agora este também não é má ideia, vamos pôr aqui o conjunto ABC, que já dá para fazer muita coisa e dá para visualizar o que é que acontece. Portanto, aqui temos uma relação naquele conjunto que é, por exemplo, A, AB, temos isto. Pronto, vou pôr só assim. Tem esta relação R. E agora eu vou, a minha questão é assim, qual a menor no sentido, claro que menor, o que é que significa menor aqui? Já lá vamos. Qual a menor relação em X que contém aquela relação R e é reflexiva? Esta é a pergunta. Ora, esta não é reflexiva porque não tem ali os pares BB e os pares CC. E é óbvio que a resposta é muito simples. A resposta é esta que eu vou escrever aqui, como nós vemos facilmente. Portanto, vou-lhe pôr assim, vou usar esta notação e agora vou-lhe pôr os pares que ela tem. Vou pôr os pares que ela tem e vou pôr os que faltam para ela ter a propriedade, que é o BB e o CC. Pronto. Claro que esta é a menor relação que contém todos os pares que estão em R e é reflexivo, não é? Pronto. Eu posso dizer, agora olhando para isto, reparem que esta relação é constituída por quê? É constituída pela relação R reunida com aquilo que nós lá atrás chamamos a relação identidade. O que é a relação identidade? É a relação constituída por todos os pares XX. Pronto, portanto, posso escrever assim abreviadamente que esta relação que nós denotamos aqui assim, né, que nós denotamos assim, desta maneira, é igual, ao fim e ao cabo, a R reunido com a relação identidade em X. Ora, quando nós fazemos isto, este R elevado a este R pequenino, entre parênteses, tem um nome. Portanto, isto aqui, que estamos a fazer para este exemplo, mas que vamos definir para qualquer caso, diz-se o fecho reflexivo de R. Ora bem, eu há bocadinho falei da relação menor, qual a menor relação, mas este menor aqui percebe-se bem, quando eu estou, qual a menor relação, menor eu estou a falar de conjuntos, não é? No fundo eu estou à procura de um conjunto
que contenha o R e que está, portanto, contenha o R, que dê uma relação reflexiva e que esteja contido em qualquer outra relação reflexiva que eu considero, não é? Portanto, eu não vou escrever aqui porque é óbvio o significado, quando a gente diz ali menor, qual a menor relação em X que contém R reflexiva, o significado é claro. Ora bem, então agora nós vamos ver isto também para outras propriedades. Vamos ver isto para a simetria. Eu também posso pegar na relação lá de cima, mais uma vez. Eu posso pegar na relação lá de cima, mais uma vez, e perguntar. Portanto, aqui fiz esta pergunta. E agora vou fazer aqui uma outra pergunta. Qual a menor relação em X que contém R e é simétrica? Portanto, é uma pergunta análoga, mas agora o que me interessa é que se R ainda... Claro que eu estou a fazer esta pergunta, mas se o próprio R já fosse simétrica, a resposta era ao próprio R, obviamente, não é? Agora, se não for simétrica, tem que acrescentar qualquer coisa. E nós, se olharmos para o R, vemos que ele não é simétrico, e a resposta é muito clara a esta pergunta. Vamos escrever aqui R, assim um S, e a resposta é bastante clara. Eu vou pegar nos elementos que estão em R, e agora vou-lhe juntar aquilo que falta para ela ser simétrica. Reparem, para ela ser simétrica tem aqui AB, tem que ter BA. Que outro par é que lhe falta? Digam-me lá. Digam-me lá, outro par que falta a esta relação para termos aqui a simetria a verificar-se. O par CB. CB, exatamente. Pronto, e com isto ela já é simétrica. Se nós olharmos bem para o que fizemos, é fácil ver que isto que nós fizemos é precisamente igual a R, todos os pares que estavam em R, reunido com os pares que nós obtivemos da seguinte maneira: pegámos nos pares que estavam em R e agora consideramos os seus, fizemos, portanto, virámos os pares, não é? Quer dizer, o que era o primeiro, por exemplo, o AA não fizemos porque o AA não fizemos porque o AA, se eu virar o AA ao contrário, fica A, mas pegamos no AB e pusemos lá o BA. Pegámos no BC e pusemos o CB. Ora, isto é aquilo que nós fazemos quando calculamos a relação inversa. A relação inversa de R é constituída por estes dois pares e mais o par A. Mas claro que o par A não, já lá estava. Portanto, tudo bem, fica tudo na mesma se o acrescentarmos. Portanto, no fundo o que nós concluímos é que aquela relação que acabámos de escrever não é mais do que a relação R reunida com R menos 1. Portanto, temos também aqui uma forma, isto que vimos para este exemplo vai acontecer sempre. Portanto, isto, quando nós queremos calcular a menor relação que contém R e é simétrica, é isto que temos que fazer. E então dizemos que R é o fecho simétrico de R. Pronto, dizemos isto. Ora bem, e finalmente vamos agora para o fecho transitivo. Ora, portanto, a pergunta que agora temos de fazer é qual a menor relação em X que contém R
e a transitiva. Pronto, é isto que nós temos que perguntar. Ora bem, e também se pensarmos um bocadinho, esta relação denota-se assim, R+, e agora temos que lá ter os pares que já lá estavam, obviamente, que é o AA, AB, BC, e agora se pensarmos um bocadinho, vemos que o que falta pôr aqui é o AC, para ela ficar transitiva, porque a única coisa que tínhamos, pronto, eu não vou, ora, eu só assim muito rapidamente, este claro, tem este, tem que estar o outro, mas agora o AB com o que é que eu combino mais? Com mais nada. O BC com o que é que eu combino mais? Com mais nada. O AC também não combina com mais nada e, portanto, assim já é transitiva. Agora, também interessa perguntar, é assim, está bem, agora uma fórmula para este fez transitivo, não é tão simples como o outro caso. Nós já vamos ver, é assim, nesta aqui foi fácil porque era um exemplo e, portanto, pegámos neste exemplo, tinha poucos elementos e não foi difícil ver que aqui já temos uma relação transitiva e que, portanto, este é o fez transitivo. Portanto, vou primeiro pôr aqui o nome que é para isto diz-se o fez transitivo. Mas agora ainda está em aberto aqui arranjar uma fórmula que nos dê este fecho transitivo à semelhança do que aconteceu aqui. Aqui tínhamos esta fórmula, ao fim e ao cabo, que nos dá o fecho reflexivo de qualquer uma relação. Aqui também tínhamos esta fórmula e agora há alguma fórmula para o fecho transitivo. É isso que nós agora vamos ver aqui rapidamente. Reparem, vamos supor que... vamos supor que eu tenho aqui, uma relação qualquer sobre um qualquer X. Está bem? Pronto. É para dizer que não é este exemplo que temos ali. Agora é um caso geral. Ora, o que é que eu tenho? Se pretendemos obter o fecho transitivo. E agora vamos pensar um bocadinho como é que vamos pensar nisto. Ora, eu penso assim, se eu tiver lá o X, ou um A, até posso um A ou um X, ou o que queiras chamar, isto agora são elementos concretos,